Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Lima, de Língua Portuguesa. O tema da aula de hoje é a essência da oração. Hoje, iremos aprender mais sobre os termos essenciais da oração, que são o sujeito e o predicado. Mas antes de começarmos, eu vou dar um recado para as professoras e professores que nos acompanham. Essa aula foi planejada para o 8º ano dos anos finais, tendo como foco a habilidade de identificar, em textos lidos ou de produção própria, os termos constitutivos da oração, sujeito e seus modificadores, verbos, complementos e seus modificadores, etc. O objetivo da aula é detalhar os termos essenciais da oração, apresentando-os aos estudantes por meio de exemplos literários, como forma de auxiliar o desenvolvimento da escrita. E não se esqueçam de marcar a sua presença na aula de hoje, hein? É só apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Informações dadas, vamos à aula? Mas alguns de vocês podem ter estranhado o título dessa aula. A essência da oração? Isso tem a ver com orações religiosas? Não. A palavra oração, do título, não é sobre as orações que as pessoas fazem em suas religiões. Oração, na disciplina de língua portuguesa, é um enunciado, que possui sentido completo ou não, e apresenta ao menos um verbo. Ou seja, uma oração sempre deve apresentar um verbo na sua composição, como nesse exemplo aqui. Yasmin, pegue o apontador para mim, por favor. No enunciado, temos a presença do verbo pegue, o que torna essa frase uma oração. Com isso, a gente pode dizer que toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Mas vamos entender direitinho a diferença entre frase e oração? Tanto a frase quanto a oração são enunciados, ou seja, expressam sentido. Mas a oração sempre terá um verbo na sua composição. Já a frase pode ou não ter um verbo na sua composição. Vamos ver o exemplo. Você está falando sério? Sim. O primeiro enunciado apresenta uma locução verbal, que é quando dois verbos possuem um valor de 1, que no caso é o está falando. É uma locução verbal. Portanto, sabemos que é uma oração. Nesse caso, essa oração também apresenta sentido completo, já que entendemos completamente a intenção dela. Já o segundo exemplo é uma frase. É um enunciado formado apenas por uma palavra, e mesmo assim apresenta um sentido totalmente completo. Quando produzimos um texto, vamos organizando as palavras em orações que formam os parágrafos. Dessa forma, vamos construindo sentido e organizando nossas ideias, de forma que o leitor entenda o que estamos querendo passar através das palavras, seja uma informação, uma história, uma reclamação, um desabafo, uma resposta. Vocês aí já tinham parado para pensar nisso? Estão vendo como escrever um texto é uma atividade que envolve muitos conhecimentos diferentes? Agora, vamos ler um texto para entender melhor como todos esses conhecimentos se apresentam? Que tal lermos uma crônica? Opa, mas vocês sabem o que é uma crônica? Vamos relembrar. A crônica é um gênero textual narrativo curto, escrito em prosa, ou seja, o texto é dividido em parágrafos, que aparece, geralmente, em veículos de comunicação, como o caso dos jornais e as revistas. Ela trata de assuntos mais cotidianos, com uma linguagem mais simples e conta com a presença de poucos personagens. A crônica que vamos ler agora foi escrita pelo escritor e poeta carioca Carlos Drummond de Andrade e se chama Furto de Flor. Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo, senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber e a flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor, se a contemplarmos bem. Sendo autor do furto, eu assumiria a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la ao jardim, nem apelar para o médico das flores. Eu a furtara e eu a via morrer. Já murcha e com a cor particular da morte,
Peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me. Que ideia sua vir jogar lixo da sua casa neste jardim? Gostaram dessa crônica? Vejam que ela narra um pequeno acontecimento na vida do narrador-personagem, o qual ele rouba uma flor do jardim do prédio onde reside e, apesar dos seus esforços, ele a observa morrer e tenta, de certa forma, dar um final digno à planta, devolvendo-a para a terra de onde ele a tirou. Mas me digam, o que vocês acharam dessa crônica? Acham que o Carlos Drummond de Andrade quis passar alguma mensagem com ela? Um relato? Pensem um pouquinho. Pensaram? A gente pode fazer várias interpretações sobre essa crônica. Na minha opinião, ela faz a gente pensar sobre aproveitar os pequenos detalhes da vida, além de nos ajudar a perceberem como a vida vai passando e a gente nem se dá conta. Mas agora, vamos voltar ao texto, observando algumas das orações dele. Vamos reler esse trecho aqui. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo, senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber, e a flor não é para ser bebida. Vocês sabem me dizer quantas orações existem nessa parte aqui? Lembre-se de que orações precisam ter ao menos um verbo na sua composição. Tempo para vocês. Pensaram aí? Vamos juntos contar os verbos presentes nesse trecho? Vamos lá. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo, senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber. E a flor não é para ser bebida. Ok? No total, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 verbos, ok? Destacar aqui. E também nós temos 2 locuções verbais. O destina-se a beber e o é para ser bebida. Aqui temos o é e o ser, como os verbos dessa locução verbal, ok? Só lembrando, locução verbal é quando 2 ou mais verbos têm o mesmo sentido de um verbo só, ok? 6 verbos, 2 locuções verbais, no total 6, 7, 8. Temos, nesse trecho, 8 orações. Agora, vamos usar esse primeiro período do trecho para falar mais sobre os termos essenciais da oração. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Aqui temos 2 verbos, portanto 2 orações. Cochilava, furtei. Dessa forma, podemos separar todo o período assim. O porteiro do edifício cochilava, ponto. E eu furtei a flor. Observaram que as 2 orações podem ser separadas sem qualquer problema? Isso porque cada uma delas permanece com um verbo. Agora, vamos analisar a primeira oração. O porteiro do edifício cochilava. Observem que, nessa oração, podemos identificar um indivíduo, que no caso é o porteiro do edifício, e algo que é dito sobre ele. O porteiro do edifício cochilava. Vamos analisar juntos para descobrir o sujeito e o predicado dessa frase? Vamos lá. Qual é o verbo dessa oração? Muito bem. O verbo é o cochilava. Então vamos anotar aqui. Ele é o verbo. Ok? Agora, a gente vai pegar o verbo cochilava e fazer a pergunta para ele. Quem cochilava? Quem estava cochilando? Como resposta, temos o porteiro do edifício. Quando identificamos o sujeito, que no caso é o porteiro do edifício, vamos anotar aqui, ó, sujeito.
Jeito. Esse é o sujeito e o verbo. Quando identificamos o sujeito, o que sobra na frase é o predicado. Certo? Sujeito e predicado são o que chamamos de termos essenciais da oração, já que eles são necessários para que exista uma oração. Vamos entender melhor sobre eles? O sujeito é aquele ou aquilo que pratica ou sofre ação expressa pelo verbo. Para conseguirmos identificar o sujeito, é só fazermos uma pergunta relacionada ao verbo da frase, como eu mostrei no exemplo anterior. Observe comigo neste novo exemplo. Larissa viajou de ônibus para São Paulo. Como podemos identificar o sujeito dessa frase? É simples. Vamos identificar o verbo dessa oração. Você sabe me dizer qual que é o verbo dessa oração? Isso mesmo, é o verbo viajou. Vamos destacar aqui, ó. Viajou é o verbo. Aí, vamos fazer a pergunta para o verbo. Quem viajou de ônibus para São Paulo? Quem viajou de ônibus para São Paulo foi a Larissa. Então, temos Larissa como o sujeito da oração. Ela praticou a viagem. Ela foi para São Paulo de ônibus. Agora, vocês podem estar se perguntando. E o restante aqui da frase? Qual que é a importância? Esse restinho da frase é o chamado predicado. O predicado, que pode ser formado por um ou mais verbos, é aquilo que se afirma sobre o sujeito, ou sobre o que ele realiza. Vamos lembrar que o predicado deve concordar em número e pessoa com o sujeito. Ou seja, se o sujeito estiver no plural e no gênero masculino, o predicado também vai estar no plural e no gênero masculino. Para entender melhor o predicado, vamos analisar essa outra frase aqui. Otávio conversou com Larissa sobre sua viagem a São Paulo. Vamos identificar o verbo. Onde que está o verbo aqui? Muito bem. O verbo é o conversou. Vamos destacar aqui, ó, verbo. Conversou é o verbo. Agora, vamos fazer a pergunta ao verbo. Qual a pergunta que a gente faz? Quem conversou com Larissa sobre sua viagem a São Paulo? Muito bem. O Otávio conversou com a Larissa. Então, ele é o sujeito dessa oração. O restante da oração é o predicado. A partir do momento que encontramos o sujeito, o restante da frase é o que chamamos de predicado. Observe que esse predicado indica a ação realizada pelo sujeito, que no caso é Otávio. Ele conversou com a Larissa sobre a viagem dela para São Paulo. Entenderam os conceitos de sujeito e predicado? Só relembrando, eles são chamados de termos essenciais da oração porque eles precisam estar presentes na oração para ela ser construída. Mas vamos entender e entrar ainda mais nesse assunto. Mesmo sendo considerado um termo essencial, sabiam que o sujeito pode não aparecer claramente na oração? E mais, ele pode nem estar presente na oração. Vamos falar um pouco mais de algumas classificações do sujeito da oração? O sujeito da oração pode ser dividido em sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinencial, sujeito indeterminado e o sujeito inexistente, que também pode ser chamado de oração sem sujeito. São várias divisões, não é mesmo? Nessa aula, vamos focar nos sujeitos simples e também no sujeito composto. Para entendermos melhor os dois conceitos, vamos analisar uma música juntos? Vamos ler um trechinho da música Eduardo e Mônica, da banda Legião Urbana. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo para tentar se conhecer. Foi um carinha do cursinho do Eduardo que disse: tem uma festa legal e a gente quer se divertir.
Nesse trecho, cada verso apresenta uma oração. Vamos analisar o primeiro e também o terceiro verso. Vocês conseguem me dizer quais são os sujeitos dessas duas orações? Eu quero que vocês analisem esses dois versos e me digam quais sujeitos estão presentes nessas orações. Vou dar um tempinho para vocês. Conseguiram? Em Eduardo e Mônica, um dia se encontraram sem querer. Onde que a gente tem um verbo nessa oração? Muito bem, é o verbo encontraram. Agora, vamos fazer a pergunta ao verbo. Quem um dia se encontraram sem querer? Muito bem. Eduardo e Mônica. Ou seja, Eduardo e Mônica, que são duas pessoas, são o sujeito da oração. Sendo assim, temos um sujeito composto. Sujeito composto é quando o sujeito é composto por dois ou mais núcleos. Calma que eu já chego lá. E ao perguntarmos aqui nessa oração, foi um carinha do cursinho do Eduardo. Onde que está o verbo? Nesse caso aqui, a gente tem dois verbos. O foi e o disse. Quando a gente pega esses dois verbos e fazemos a pergunta, quem foi que disse? Temos um carinha do cursinho do Eduardo. Essa parte aqui toda como sendo o sujeito dessa segunda oração. Nesse caso, nós temos um carinha do cursinho do Eduardo como o sujeito simples. Mas agora vamos analisar melhor. O sujeito composto é formado quando existem dois ou mais núcleos. Ou seja, o sujeito tem duas ou mais palavras principais. A palavra núcleo na língua portuguesa significa isso, quando existe a palavra principal. Vamos analisar esses exemplos aqui. Mônica e Magali foram juntas ao parque. Nessa oração, nós temos Mônica e Magali como sendo o sujeito composto. Porque esse sujeito é composto por duas palavras principais, que são Mônica, Magali. E nessa outra oração, juntos, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali formam a turma da Mônica. Nesse caso, nós temos Mônica, Cebolinha e também Cascão e Magali como sendo os sujeitos da oração. Nesse caso, é o sujeito composto, porque existem 4 núcleos nesse sujeito. Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali. Já o sujeito simples é o que estamos acostumados a ver nos exemplos desde o início da aula. É o sujeito que conta com apenas um núcleo, ou seja, apenas uma palavra principal. No caso do exemplo da música, o sujeito é um carinha do cursinho do Eduardo. Essa parte toda é o sujeito. Contudo, a parte principal desse sujeito, você sabe me dizer qual é? Muito bem. É a palavra carinha. Essa frase toda, essa parte toda, é o sujeito. Contudo, somente carinha é o núcleo do sujeito. Sempre fique atentos a isso, ok? Agora que já aprendemos sobre os termos essenciais, vamos colocar nossos conhecimentos em prática. Mas não se esqueçam de marcar a presença de vocês na aula de hoje, hein? É só apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Agora sim, vamos lá? Questão 1. Por que o sujeito e o predicado são considerados termos essenciais da oração? Letra A. Porque eles não precisam estar presentes na oração. Letra B. Porque são 2 termos necessários para que a oração exista. Ou, letra C, são termos facultativos. Podem ou não estar presentes na oração. Pense um pouquinho em casa.
Resposta da questão 1, letra B, porque são dois termos necessários para que a oração exista. Tanto o sujeito quanto o predicado são necessários para a construção de uma oração. Questão número 2. Identifiquem o sujeito, o núcleo do sujeito, ou seja, o elemento principal, e o predicado dessa frase aqui, ó. Os passageiros do voo internacional desceram do avião. Pense um pouquinho em casa. Resposta da questão 2. Na oração, onde é que está o verbo aqui? Muito bem, é o verbo desceram. E quando perguntamos a esse verbo, quem desceram do avião? Temos os passageiros do voo internacional como sujeito da oração. Contudo, qual que é a palavra principal de os passageiros do voo internacional? Muito bem, é a palavra passageiros. Ou seja, passageiros é o núcleo do sujeito, a palavra principal da oração. Questão número 3. O que é um predicado? É aquilo que se afirma sobre o sujeito ou sobre o que ele realiza. Letra B. É uma característica do sujeito da oração. Ou letra C. É o que acontece com o sujeito da oração. Tempinho para vocês pensarem. Resposta da questão 3. Letra A. É aquilo que se afirma sobre o sujeito ou sobre o que ele realiza. Nossa aula está chegando ao fim. E antes de revisarmos o conteúdo de hoje, vou perguntar mais uma vez. Vocês já marcaram a presença na aula de hoje? Se ainda não marcaram, é só apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Na aula de hoje, vamos relembrar o que vimos? O que é uma oração? O que são sujeito e predicado? Por que eles são considerados termos essenciais da oração? E também os conceitos de sujeito simples e sujeito composto. E antes de nos despedirmos, vou lançar um desafio para vocês. Eu quero que vocês procurem 2 orações em livros, revistas, jornais, histórias em quadrinhos ou até mesmo na internet. Eu quero que uma seja com o sujeito simples e a outra seja com o sujeito composto. E eu também quero que vocês destaquem o sujeito e o elemento principal do sujeito, que no caso é o núcleo. Depois, indiquem qual é o predicado e o verbo presente, ok? Depois de fazer a pesquisa e anotar no seu caderno, é só tirar uma foto e enviar para esse QR Code que está aparecendo aqui, ok? Nossa aula termina por aqui. Obrigado a todos vocês por terem assistido. Fiquem bem e se cuidem. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!